Quem controla os outros pode ser poderoso, mas quem domina a si mesmo é ainda mais poderoso. Eles entraram em contato depois de todo o silêncio, depois da distância, depois de desaparecerem, como se fossem apenas uma fase, uma mensagem. E de repente, seu coração dispara. Sua mente começa a correr. Você sente aquela atração novamente, a atração que costumava destruí-lo. Mas não responda. Ainda não, porque o que você fizer a seguir determinará tudo. Este momento não é sobre eles, é sobre você, seu poder, sua paz, seu respeito próprio. Antes de aprofundarmos, faça-me um favor como este vídeo. Clique no botão inscrever-se e fique por perto. Este aqui, vai mudar algo dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo em você está acabado, jogando pequeno. Então, fique comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um cofre trancado, cheio de tudo o que eles antes consideravam garantido. Seu amor, sua atenção, sua energia. E quando eles foram embora, achavam que sempre teriam a chave. Achavam que poderiam desaparecer por dias, semanas, meses e ainda assim voltar quando quisessem, como se você fosse uma conveniência. Como se você estivesse apenas esperando, na espera, esperando que eles se lembrassem que você existe, mas eles não esperavam que o silêncio mudasse você. Eles não esperavam por isso. Enquanto eles estavam fora, alimentando o ego, você estava no escuro, aprimorando sua alma. Eles achavam que você iria quebrar, mas, em vez disso, você se reconstruiu. Você se tornou algo que eles nunca imaginaram que fosse possível. E agora eles estão tentando entrar em contato, não porque sentem sua falta, mas porque seu silêncio os deixou inseguros. Você sabe quando alguém desaparece e depois manda um "E aí, tudo bem?" casual. Isso não é uma carta de amor, não é crescimento, não é cura, é isca, é ego, é curiosidade disfarçada de carinho. Eles não estão entrando em contato para consertar o que quebraram. Estão entrando em contato para verificar se você ainda está quebrado, se ainda tem controle sobre o seu coração. Eles querem saber se a porta ainda está aberta, porque no fundo eles temem que não esteja, meus amigos. Deixe eu deixar uma coisa bem clara. Você não é uma porta giratória. Você não é uma lembrança. Eles podem voltar quando se sentirem sozinhos. Você não é um plano B, uma rede de segurança ou uma segunda chance esperando para ser aproveitada. Você é uma tempestade. Eles tentaram fugir e agora querem dançar na chuva, como se nada tivesse acontecido. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. É cura. É poder. É a mensagem mais alta que você poderia enviar. Quando você não responde, não está ignorando a pessoa. Você está se respeitando. Você está dizendo que não precisa se explicar para alguém que desapareceu sem dar uma explicação. Seu silêncio fez com que eles falassem. Agora, sua resposta, ou a ausência dela, faz com que eles sintam. Não deixe que uma única mensagem destrua tudo o que você construiu na solidão. Não deixe que uma mensagem reabra feridas que lhe custaram noites de sono. Eles tiveram a sua presença e desperdiçaram-na. Agora, deixe-os sentir a sua ausência, porque você não é a mesma pessoa que eles deixaram. Você está mais sábio, mais frio, mais perspicaz. E a versão de você que eles conheciam já não existe mais. Você não deve nada a eles, nem mesmo uma reação. E se eles realmente se arrependem do que fizeram, deixe-os provar, não com uma mensagem fraca, mas com ações consistentes. Esforço real. Crescimento real. Porque quem te magoou não pode voltar com uma mensagem de amor. Não é assim que a cura funciona. Não é assim que você funciona mais. Então repita comigo e escreva nos comentários agora mesmo. Eu tenho o poder. Repita em voz alta. Deixe isso penetrar em seus ossos. Eu tenho o poder. Não persiga, não implore, não explique.
Deixe-os sentados no silêncio que criaram, como no vídeo. Inscreva-se no canal e fique comigo, porque o que vem a seguir vai te ensinar como nunca mais ser manipulado. Porque você quer tanto responder e porque isso é perigoso. A primeira regra é manter um espírito tranquilo. A segunda é encarar as coisas de frente e reconhecê-las pelo que são. Marco Aurélio, você vê a mensagem e, de repente, seu corpo todo fica tenso, seu coração dispara, sua respiração muda. Aquela única notificação tem o poder de virar seu dia, talvez até sua semana, e você nem abriu ainda. É assim que elas ainda vivem profundamente em seu sistema nervoso. É louco, não é? Como alguém pode desaparecer, como se você nunca tivesse importado, deixar suas mensagens sem ler, deixar você sem resposta, e, no entanto, no momento em que te mandam um simples oi, sua mente entra em um turbilhão. Você quer responder na hora. Algo em você se sente assim. É o momento que você estava esperando pelo pedido de desculpas, pelo reconhecimento, pelo livro de histórias. Volte, mas espere, pare. Não deixe a velha ilusão te prender de novo. Imagina isso. Você é um castelo construído de pedra. Você fortaleceu suas paredes, reconstruiu depois de ser destruído, e lá vem eles de novo. Não com um exército para te amar melhor, não com ferramentas para consertar o que quebraram, mas batendo no seu portão, sussurrando as mesmas frases de sempre. E ainda assim, de alguma forma, sua mão ainda procura a chave. Por quê? Porque, meu amigo, você foi condicionado a acreditar que alguém voltar é uma forma de encerramento, que o fato de eles procurarem você é prova de que você foi importante, que talvez, apenas talvez, eles finalmente tenham percebido o seu valor. Mas essa crença é a armadilha, é a mentira. O que você está sentindo não é amor, não é destino, não é o universo tentando juntar vocês dois novamente. É esperança ferida, é a tua criança interior sussurrando. Talvez, desta vez eles me escolham. É o fantasma do abandono, é o medo de ser esquecido, de ser deixado para trás. Enquanto eles seguem em frente sem se importar, a tua mente começa a te bombardear com perguntas. E se eles mudaram? E se desta vez for real? E se eu não responder e perder a minha única chance? Esse medo sufocante, não tem nada a ver com eles. Tem a ver com você, com a sua necessidade de ser visto, ouvido, validado. E não há nada de errado nisso. Até você ir procurar essa validação na mesma pessoa que a destruiu em primeiro lugar. Como disse Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. Você tem medo de manter o silêncio porque foi treinado a acreditar que o silêncio é rejeição, que se você não responder, está sendo frio. Que gentileza significa envolvimento. Mas ouça isso. Você pode ser gentil sem reabrir a porta. Você pode ser compassivo sem sacrificar seus limites. Você pode ser curativo e ainda assim escolher a distância. Você quer responder porque uma parte de você ainda busca um encerramento. Mas, meu amigo, o encerramento não é algo que eles te dão. O encerramento é algo que você dá a si mesmo quando decide não sangrar novamente pela mesma ferida. Sim, é difícil. É difícil porque eles já significaram algo, porque seu coração já se abriu para eles de uma forma que você nunca abriu para ninguém. Porque vocês compartilharam risadas, memórias, vulnerabilidades, mas também compartilharam silêncio. O silêncio deles. E o silêncio fala mais alto que as palavras. O silêncio diz: eu não me importo o suficiente para ficar. Então agora, quando eles te oferecem uma migalha, você fica tentado a aceitar como se fosse um banquete. Mas não confunda uma migalha de pão com uma refeição. Você estava morrendo de fome, mas isso não significa que você deve se contentar com restos. Este
É o momento de superar a necessidade de alívio emocional instantâneo, de superar o impulso, porque o poder não se mostra na sua reação, mas na sua contenção. A força necessária para não responder quando todas as células do seu corpo querem. Isso é controle real. Isso é autodomínio real. Esta é a sua oportunidade de mostrar a si mesmo quem você se tornou na ausência deles. Você não é apenas alguém que foi deixado para trás. Você é alguém que aprendeu a se manter mais forte sozinho. Alguém que não desmoronou quando eles desapareceram. Alguém que está se tornando inacessível à mesma dor que antes tinha fácil acesso. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho o silêncio em vez da fraqueza. Diga isso em voz alta também. Sussurre se precisar, mas assuma isso. Deixe o mundo ver. Deixe-o sentir. Deixe o seu eu futuro agradecer por isso. Porque o que vem a seguir? Não se trata apenas de como responder. Trata-se de como reverter completamente a dinâmica. Como se tornar a pessoa que eles nunca mais serão capazes de manipular. Então, fica comigo. A próxima parte vai abrir ainda mais seus olhos. 2. A mensagem deles não é o que você pensa. É quando alguém mostra quem realmente é. Acredite neles na primeira vez. Eles mandam mensagens do nada. Depois de todo o silêncio, do desaparecimento, do vazio que deixaram para trás como uma cratera. E agora você está aqui, olhando para o seu celular como se fosse uma espécie de tábua de salvação. Assim, uma pequena mensagem contém as respostas para todas as perguntas que te mantiveram acordado à noite. Talvez diga "Ei" ou "Como você está?". Talvez seja até uma mensagem de voz, casual, leve, sem esforço. Mas a maneira como te atinge não é nada casual, não é? Aquela pequena frase parece um terremoto no seu peito. É como se eles tivessem aberto a porta que você finalmente trancou. Você começa a se perguntar, por quê? Agora, o que isso significa? Eles sentem minha falta? Será que quer voltar? E assim, sua mente entra em guerra com seu coração. Mas preciso que você me ouça com atenção. Essa mensagem não é o que você pensa que é. Não é um pedido de desculpas. Não é uma grande revelação. Não é um sinal do universo. Essa mensagem é uma isca. E eles estão esperando que você morda. Não vem de um lugar de amor. Vem de um lugar de ego. Pense nisso assim. Imagine que você construiu uma casa do zero, um lar dentro de você. Depois que eles foram embora, só restaram escombros, pedaços quebrados. Mas você ficou. Você reconstruiu tijolo por tijolo. Você criou algo mais forte, algo sagrado. E agora, do nada, eles aparecem e batem na janela. Não para ajudar, não para ficar, mas apenas para espiar e ver se ainda tem a chave. Eles não estão voltando com flores e esforço. Eles não estão dizendo, desculpe, eu quebrei isso. Não, eles estão apenas testando a porta. Você quer que isso signifique algo. Você quer acreditar. É mais profundo do que parece. Mas estou aqui para lhe dizer a verdade. Geralmente não é. Isso não é amor, é manutenção do ego. Eles querem saber se você ainda está lá, se ainda são importantes, se ainda tem acesso. Isso não é romance, é controle disfarçado. E se realmente significasse algo, se eles realmente se arrependessem de ter ido embora, então a mensagem não seria vaga, não seria tão leve, mal tocaria a superfície. Seria deliberada, teria peso. Soaria como: eu sei que errei, sei que te magoei. Quero consertar isso. Mas essa frase de efeito é um teste, um cutucão, uma migalha de pão para ver se você vai correr atrás. Porque se você responder rápido demais, se colocar seu coração na resposta, eles saberão que ainda te tem, que você ainda está emocionalmente disponível. E uma vez que eles sabem disso, não precisam mais se perguntar, nem mesmo tentar. Sua atenção se torna o troféu deles, e eles voltam para suas vidas,
sabendo que podem te pegar e te jogar fora quando quiserem. Vamos ser honestos. As pessoas geralmente não sentem sua falta. Elas sentem falta da versão delas mesmas quando tinham a tua atenção. Sentem falta do jeito que tu as fazias sentir. Sentem falta do poder. E quando o teu silêncio começa a ecoar mais alto do que as tuas palavras jamais ecoaram, elas ficam desconfortáveis. Então, elas mandam mensagens, não porque se importam, mas porque a tua indiferença está começando a incomodá-las. O teu trabalho é ver as coisas como elas são, não como tu gostarias que fossem. Isso porque a tua mente vai tentar embelezar a situação. Seu coração vai querer dar a eles o benefício da dúvida, mas sua alma, conhece sua alma, sentiu o silêncio que eles te deram. E você deve a si mesmo não esquecer o quão alto foi esse silêncio. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esse é o seu poder, não na rapidez com que você responde, nem na cordialidade das suas palavras, mas na sua capacidade de fazer uma pausa, enxergar além do barulho, escolher a paz em vez do desespero, a clareza em vez da ilusão. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Escreve isso nos comentários. Eu vejo através do barulho. Diz isso. Afirma isso. Deixa isso ser o teu filtro da próxima vez que o teu celular tocar com o nome do passado. Tu não deves a tua paz a ninguém que te deixou em pedaços. Você não deve sua atenção a alguém que desapareceu quando você mais precisava. Deixe o mundo ver que você superou a isca. Deixe-os ver que você não é mais a mesma pessoa com quem eles brincaram e fique comigo. Porque o que vem a seguir? É aí que o poder muda completamente. 3. O silêncio é uma linguagem e você a fala fluentemente. Nunca responda a indiretas com indiretas. Fique na luz e deixe seu silêncio perturbar a escuridão deles. Você não mandou mensagens, não ligou, não correu atrás e, sejamos honestos, não foi fácil. Você ficou sentado, com o celular na mão, o coração batendo forte, a mente a 1100 mensagens não enviadas. Você escreveu e reescreveu. Você pensou em quebrar o silêncio só para sentir alguma coisa, qualquer coisa, mas não o fez. E foi exatamente isso, esse silêncio, que era o seu poder, falando mais alto do que as palavras jamais poderiam. A maioria das pessoas acha que o silêncio é fraqueza, que se você não está falando, é porque está sofrendo, que se não está respondendo, é porque está sofrendo em silêncio. Mas deixe-me dizer uma coisa, algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. O silêncio é uma arma, não do tipo que fere, mas do tipo que comanda, do tipo que faz as pessoas se questionarem, do tipo que faz as pessoas perceberem o que perderam. O silêncio não é a ausência de emoção, é a presença do autocontrole. É a tua alma entrando em ação e dizendo basta. E tu tens falado essa língua com perfeita fluência todos os dias. Você não procurou ajuda a cada momento, não implorou por atenção. Você estava reescrevendo sua história. Imagina isso. Seu silêncio é um espelho. Eles foram embora pensando que voltariam quando quisessem, como se seu mundo ficasse em pausa, congelado no tempo, esperando o retorno deles. Mas em vez disso, o que eles viram quando olharam para trás não foi desespero, não foi tristeza, foi quietude, foi poder, foi crescimento. E isso os assustou, porque as pessoas não esperam que você siga em frente silenciosamente. Elas esperam drama, esperam lágrimas, esperam que você desmorone. Mas você evoluiu em silêncio. Você se tornou a versão de si mesmo que eles nunca imaginaram que você tivesse. Você começou a se curar nas sombras. E agora o teu brilho. É diferente, não é barulhento, não é para se exibir, é merecido.
E agora, esse silêncio que mantiveste está deixando-os desconfortáveis. Vês? O silêncio cria espaço, e o espaço força as pessoas a se sentarem consigo mesmas, a se questionarem, a pensarem demais, a fazerem as perguntas que nunca quiseram fazer quando estavam ocupadas demais, te dando como garantido. Por que não mandaram mensagem? Estão? Terminaram comigo? Será que eu estraguei tudo? Ah, sim, seu silêncio está falando agora e está dizendo tudo o que o ego deles nunca quis ouvir. E não vamos fingir que foi fácil para você. Não foi. Houve noites em que você pegou o celular e teve que se impedir fisicamente. Houve momentos em que você reproduziu conversas inteiras na sua cabeça. Você queria explicar, obter respostas, perguntar o porquê, mas no fundo sabia que a resposta não viria deles. Ela tinha que vir de você, da sua escolha de ficar em silêncio quando o barulho dentro de você gritava por atenção. É isso que torna isso poderoso, não o silêncio em si, mas a decisão por trás dele. Sêneca disse: às vezes, até viver é um ato de coragem. Bem, às vezes, ficar em silêncio é o maior ato de coragem. Escolher não reagir, ir embora com dignidade em vez de implorar por um encerramento que só abriria velhas feridas. Isso não é apenas força, é transformação. E a melhor parte, eles sentem isso. Oh, eles sentem isso. Eles sentem isso toda vez que verificam o celular e seu nome não aparece. Eles sentem isso toda vez que postam algo na esperança de que você veja e morda a isca. Eles sentem isso toda vez que o ego deles pergunta: por que eles não entraram em contato? E a resposta: porque você não é mais a mesma pessoa. Você aprendeu uma nova linguagem, a linguagem do desapego, do controle, da elevação. Você não fala mais só para ser ouvida. Você fica em silêncio para ser respeitada. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Escreva isso nos comentários. Meu silêncio diz muito. Deixa ecoar. Deixa que seja a tua verdade. Deixa que seja o teu lembrete de que nem toda reação merece a tua energia. Nem toda mensagem merece uma resposta. E nem toda pessoa que se foi merece um lugar na tua vida curada. Deixa o teu silêncio continuar fazendo o que tem feito, quebrando a ilusão de controle deles, revelando o teu crescimento e lembrando-os de que a porta pela qual saíram não leva de volta para quem vocês eram. Fica comigo, porque a seguir vamos mostrar a eles que esse silêncio não é apenas força, é estratégia, e vocês estão prestes a dominá-la. Antes de responder, lembra-te por que eles foram embora. A verdade é que todo mundo vai te magoar. Você só precisa encontrar aqueles por quem vale a pena sofrer. Antes de responder, pare. Não apenas por um segundo. Pare com um propósito. Antes que seus dedos dancem pelo teclado, antes de enviar uma mensagem que você ensaiou 1000 vezes na sua cabeça. Lembre-se por que eles foram embora. Volte. Não para se punir, mas para se proteger. Rebobine a fita. Não as boas lembranças, não as risadas, não as mentiras gentis que eles sussurraram quando ainda tinham acesso ao seu coração. Volte para a parte que você sempre pula, a parte que dói. Volte para o silêncio que eles te deram quando você estava confuso e magoado. Volte para os dias em que você esperou por uma resposta que nunca veio. As noites em que você ficou acordado atualizando sua caixa de entrada, suas notificações, sua esperança. Lembre-se do peso no peito quando eles começaram a agir com frieza. Lembre-se de quando a pessoa que um dia disse que se importava, de repente agiu como se você fosse um estranho. Aquela dor, aquela confusão. Aquilo não era amor, era abandono emocional. Eles não foram embora porque estavam perdidos ou confusos. Eles foram embora porque escolheram, talvez não com palavras, mas com suas ações, com seu silêncio, com sua distância. Eles desapareceram lentamente, achando que você não perceberia. E quando você percebeu, quando você tocou no assunto,
Eles fizeram você se sentir como se fosse demais, muito carente, muito sensível, como se sua necessidade básica de clareza fosse algum tipo de defeito. Eles viraram a história, fizeram você questionar a si mesmo, mas a verdade é esta: você não era demais. Você estava pedindo à pessoa errada para lhe dar algo que ela nunca teve profundidade para dar. Agora, aqui estão eles, reaparecendo como se nada tivesse acontecido, agindo como se um único fio de palha fosse apagar o dano, como se você tivesse esquecido como eles te deixaram para limpar a bagunça emocional da qual fugiram. Mas isso não é um filme, isso não é um romance, isso é a vida real. E na vida real, as pessoas não podem simplesmente ir embora e depois voltar como se a porta nunca tivesse sido trancada. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Toda vez que você sentir vontade de responder por nostalgia, lembre-se de que a nostalgia é uma mentirosa. Ela romantiza a versão que você criou na sua cabeça, a versão que você esperava que eles se tornassem. Mas a gente não responde mais ao potencial. A gente não chora por quem eles poderiam ter sido. A gente aceita quem eles eram quando mais importava, e eles não estavam lá. Imagina isso. Você é uma casa, e enquanto eles moravam nela, eles bagunçaram tudo, deixaram pratos na pia, quebraram as janelas, rasgaram as cortinas e saíram sem nem trancar a porta. E agora, depois de passar meses consertando o que eles danificaram, pintando as paredes, esfregando o chão, plantando flores na frente da casa, eles estão de volta à varanda com um sorriso dizendo: Ei, senti saudades deste lugar. Não, não funciona assim, porque a cura não é apenas seguir em frente. É lembrar quem não apareceu quando você mais precisou e garantir que nunca tenham a chance de te machucar de novo. Dessa forma, novamente. Crescer significa que você pode olhar para a mensagem deles e não sentir nada. Mas clareza, não raiva, não amor, não dor. Apenas compreensão. Compreender que eles foram embora e você seguiu em frente. Essa diferença é importante. Marco Aurélio disse: rejeite seu sentimento de ofensa e a ofensa em si desaparecerá. Mas isso não significa que você deve receber a mesma pessoa de volta para te magoar novamente. Você pode perdoar alguém em seu coração e ainda assim mantê-lo fora da sua vida. Isso não é amargura, é autoestima. Então, antes de responder, pergunte a si mesmo: você está respondendo a partir de uma força curada ou de velhas feridas na esperança de finalmente se sentir visto? Porque se for o último caso, pare. Não deixe que a necessidade de encerrar um capítulo reabra um capítulo que você já sobreviveu. Você deve a si mesmo lembrar o quanto você já avançou. Você deve isso à versão de você que chorou em silêncio, que implorou por clareza, que questionou seu valor. Você deve isso a eles para não voltar ao que te destruiu. Então, aqui está o seu lembrete. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me lembro porque eles foram embora. Deixe isso ser o seu escudo, o seu filtro, o seu limite. Não para ficar amargo, mas para permanecer sábio, porque a seguir entraremos na parte em que você recuperará o controle total, não apenas emocionalmente, mas estrategicamente. Fique comigo. A mudança está apenas começando. 5. A regra das 24 horas. Como quebrar o controle deles? Autocontrole é força. Calma é domínio. Você precisa chegar a um ponto em que seu humor não mude com base nas ações de outra pessoa. Sem você saber, eles enviaram uma mensagem. Talvez fosse um simples oi, ou estava pensando em você. Talvez tivesse um pequeno emoji de coração para suavizar o golpe, ou talvez fosse seco e vago, como se estivessem te fazendo um favor ao entrar em contato. Fosse o que fosse, isso acendeu uma chama dentro de você. Seu estômago revirou, sua respiração ficou ofegante e, de repente, você estava bem acordado em uma história que pensava ter terminado,
E agora, seus dedos estão pairando sobre o teclado, pronto para responder, pronto para quebrar o silêncio. Mas espera, para, não se mexe, você não responde. Agora você espera 24 horas, não porque está jogando, mas porque este é o seu momento de recuperar o que eles tentaram roubar, o seu controle. Esta é a parte que a maioria das pessoas nunca domina. A pausa, o silêncio. Depois da tempestade, o poder está no peso. Você já ficou em silêncio por dias, semanas, talvez até meses. Você se controlou, resistiu a todos os impulsos de perseguir, de entrar em contato, de quebrar. E agora, quando eles finalmente cedem e voltam rastejando com migalhas, você está prestes a jogar tudo fora por uma dose de validação. Não faça isso. Veja bem, eles estão esperando que você pule. É por isso que eles entraram em contato. Eles achavam que você ainda estaria esperando, como se nada tivesse mudado. Eles não enviaram aquela mensagem porque respeitam o seu crescimento. Eles enviaram para testar a sua cura, para ver se você ainda sangra quando eles arranham a superfície, para verificar se o seu silêncio foi apenas uma fase ou se você realmente quis dizer isso. É por isso que você espera, porque cada hora que você não responde é um espelho. E eles estão olhando para ele, vendo o reflexo de suas próprias expectativas frustradas. Eles estão acostumados a ter você na palma da mão. Estão acostumados a respostas instantâneas, às reações emocionais, a ser o centro das suas emoções, da sua gravidade. Mas essa versão de você, aquela que não pula, não persegue, não implora, essa versão os assusta. Imagina assim: você é uma chama com a qual eles brincavam, achando que nunca iria queimá-los. E agora você se transformou em um incêndio florestal, controlado, focado, mas intocável. E eles estão tentando te alcançar com um único fósforo, achando que ainda podem acender algo, mas seu fogo não queima mais por eles. A regra das 24 horas não tem nada a ver com vingança. É sobre reprogramar sua resposta emocional. É sobre dar um passo atrás para ver com clareza, pensar com clareza, perguntar a si mesmo: por que estou tentado a responder? É porque sinto falta deles ou porque sinto falta de quem eu era quando eles me amavam? Essa é a verdadeira questão, porque quando você espera, algo poderoso acontece. Você percebe que a urgência nunca foi amor. Era medo. Medo de ser esquecido. Medo de ser abandonado. Mas o medo não é uma base para uma conexão. É uma armadilha. Então, deixe-os esperar. Deixe-os sentados no silêncio que eles te deram. Deixe-os sentir a incerteza, a confusão, a impotência com que você viveu por semanas. Deixe-os checar o celular e se perguntar por que você não respondeu. Deixa o ego deles começar a se quebrar sob o peso da tua quietude. E aqui está o que é bonito. Tu não estás sendo cruel, estás sendo calculista. Tu estás ensinando a eles que não és mais um passe livre, que o acesso ao teu tempo, à tua energia, ao teu coração não é mais instantâneo, que tu não estás mais emocionalmente à disposição. Marcos ou IA disseram que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, e este é o seu momento de viver essa verdade. A mensagem chegou. Você viu, sentiu, mas não deixou que ela te controlasse. Você aceitou. Você escolheu a quietude. Isso é maestria. Então, agora eu quero que você diga isso em voz alta e depois escreva nos comentários: eu não pulo mais. Deixe que essa seja sua declaração. Deixe-a ecoar através da versão de você que costumava responder na velocidade de um coração partido. Deixe o mundo saber que você não pula mais. Você senta, respira, espera. Porque o que vem a seguir? É aí que você decide o que acontece nos seus termos. É aí que o silêncio muda a dinâmica. É aí que eles param de se perguntar se você vai responder e começam a temer que você nunca mais fique comigo. E seus poderes
só ficam mais fortes. 6. O que dizer e o que não dizer. Quanto menos você responde à negatividade, mais pacífica sua vida se torna desconhecida. Então você esperou, não se quebrou, deu 24 horas ou talvez mais. E agora o fogo no seu peito não está mais queimando com impulso, mas com clareza. Aquela mensagem ainda está lá, intocada. E agora você está pensando: ok, o que eu digo? Mas antes de digitar uma única palavra, ouve-me com atenção. O que você disser a seguir vai proteger sua paz ou abrir as portas para mais uma rodada de caos. Isso não é apenas uma resposta. É um espelho, um reflexo de tudo o que você se tornou no silêncio. A versão de você que não persegue mais, não implora mais, não tenta mais explicar seu valor para alguém que se afastou dele. A versão que não precisa gritar, porque sua paz já fala mais alto do que as desculpas deles jamais poderiam. Então, aqui está. Seja breve, mantenha a calma, seja claro. Essa é a fórmula. Não despeje seu coração, não reviva o passado, não escreva romances para alguém que nem mesmo te deu um parágrafo de conclusão. Sem longas explicações, sem confissões emocionais, sem perguntar por que você não precisa mais fazê-los entender. Você já entendeu tudo o que precisava. Então, quando você decidir responder, escreva algo assim: espero que você esteja bem. Só isso. Sem ginástica com pontuação, sem emojis, sem tom emocional. Apenas neutro, frio, mas respeitoso. Porque o silêncio te ensinou uma coisa. Eles não merecem mais ter acesso à sua profundidade. E eu sei que isso parece estranho. Você está pensando: mas eles não vão pensar? Eu não me importo. Deixa que pensem. Deixa que se sintam confusos. Deixa que se perguntem onde foi parar a versão antiga de você. Aquela que teria escrito 5 parágrafos chorando no teclado, implorando por um encerramento. Isso nunca aconteceu. Deixa que sintam a lacuna, o espaço entre quem você era e quem você se tornou. Porque é nesse espaço que a cura aconteceu. Você não é mais aquele coração desesperado. Você não é mais aquela alma dolorida tentando costurar o que eles casualmente rasgaram. Você está calmo agora, e a calma é assustadora para as pessoas que antes se alimentavam do seu caos. Pense nisso assim. Você é um cofre, agora trancado, ainda valioso, ainda raro, ainda cheio de luz, mas não mais acessível para aqueles que nunca respeitaram a chave. E quando você responde com calma, com energia distanciada, você não está sendo rude, você está sendo disciplinado. Não é silêncio para jogar jogos. É silêncio porque nem todos merecem mais ouvir a tua verdade. E quando finalmente falares, deve parecer um sussurro em comparação com o trovão da tua dor passada. Portanto, não faças perguntas como: por que entraste em contato? Ou o que te fez pensar em mim? Isso apenas devolve o poder para as mãos deles. Não lhes digas o quanto eles te magoaram. Não lhes digas que sentes saudades deles. Você não está aqui para entregar sua cura por algumas palavras e um talvez. Você não está procurando um encerramento nas mesmas mãos que destruíram sua paz. E se eles tentarem continuar a conversa, se mandarem outra mensagem tentando te trazer de volta, mantenha leveza, mantenha ambiguidade. Você não está aqui para oferecer profundidade depois que eles se afastaram dela. Se eles perguntarem: como você está? Você responde: estou bem, ocupado, nada mais. Porque quanto menos você dá, mais eles ficam curiosos. Quanto mais eles se perguntam, mais percebem que você não está mais esperando. E se eles realmente querem dizer isso, se realmente querem voltar, se estão falando sério, eles vão mostrar através de esforço, não de mensagens vazias. Eles vão parar de mandar mensagens e começar a mostrar. Vão parar de adivinhar e começar a provar. Mas, até lá, mantém as tuas respostas como uma armadura leve, forte e impenetrável. Então, repete comigo:
Diz alto, diz com orgulho e depois deixa nos comentários. A partir de agora, não me explico mais. Que essa seja a tua linha na areia, que seja o limite que nunca tiveste coragem de traçar antes. Deixa isso ser a tua mensagem para a versão antiga de ti, que costumava dar tudo para pessoas que não te davam nada. Tu não és frio, tu és controlado, tu não és insensível, tu estás a curar-te. E sua resposta não é uma porta, é uma parede. Uma parede calma e composta que diz: eu segui em frente, mas não preciso provar isso para você. Fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece depois dessa resposta calma. E acredite em mim, eles não estarão preparados para isso. 8. O que acontece a seguir? Às vezes, não dizer nada é a melhor resposta. O silêncio nunca pode ser mal interpretado. Então você respondeu. Ou talvez não. Talvez você apenas tenha ficado sentado, calmo e distante, observando-os tentar abrir portas que não levam mais a lugar nenhum. E agora, você está se perguntando o que acontece a seguir. Deixe-me dizer que eles vão responder rápido, mais rápido do que nunca. Aquela mensagem curta e neutra que você enviou, aquela frase calma e sem emoção, como "espero que você esteja bem". Isso não satisfez o ego deles. Não deu a reação que eles estavam procurando. Não soou como desgosto, saudade ou desespero. Soou como paz. E paz, para alguém que já se alimentou do seu caos, é assustador. Veja bem, eles esperavam o seu antigo eu, aquele que teria derretido no momento em que eles enviassem a mensagem, aquele que teria aproveitado a chance de se reconectar, aquele que teria colocado sua alma na resposta, dando a eles toda a certeza de que ainda tinham você. Mas o que eles receberam em vez disso? Uma parede, um espelho, uma versão de você que eles não reconhecem mais. Agora eles estão confusos. Agora eles estão desconfortáveis. Agora eles estão tentando descobrir o que deu errado. Mas nada deu errado, meu amigo. Tudo finalmente deu certo, porque aquela resposta, ou aquele silêncio, não era para eles. Era para você mostrar para si mesmo o quanto você evoluiu, para provar que você não busca mais um encerramento, porque sua cura não depende mais da presença deles, depende da sua paz. Agora observe o que acontece. Eles vão tentar manter a conversa, vão enviar mensagens de acompanhamento, algumas casuais, outras emocionais, talvez até um pouco manipuladoras. Você parece diferente. Sinto falta das nossas conversas. Só queria saber como você está. Não se deixe enganar. Isso não é vulnerabilidade. É controle disfarçado de carinho. Eles estão tentando obter uma reação. Eles querem ter acesso novamente, não para te amar, mas para se sentirem poderosos novamente. E se você cair nessa, se você abrir a porta um pouco demais, eles vão entrar como se nada tivesse acontecido. Eles vão testar seus limites, forçar a barra, ver o quanto do seu antigo eu ainda existe. Mas se você se mantiver centrado, ficar calmo, manter o controle, eles vão sentir isso e não saberão o que fazer. Porque as pessoas que perdem o controle da narrativa entram em pânico. Quando você não é mais previsível, não está mais emocionalmente disponível, não alimenta mais o ego deles com atenção, eles se sentem impotentes. E as pessoas odeiam se sentir impotentes. É aí que você vai ver a verdadeira face delas. Elas podem recuar, podem dobrar a aposta, podem até ficar com raiva. Mas tudo isso, todas as respostas, são reações a uma coisa: a sua força. A força calma de alguém que não se quebra mais quando o passado bate à porta. Não confunda a persistência delas com profundidade. Não confunda a confusão delas com arrependimento. Se eles realmente sentissem sua falta, se realmente se arrependessem de ter ido embora, eles mostrariam isso com ações, com esforço, com mudanças de comportamento. Não apenas com palavras, não apenas com mensagens recicladas
e frases emprestadas. Lembre-se disso. Uma mensagem não significa que uma pessoa mudou. Sinto sua falta não apaga as noites em que você chorou em silêncio. Como você está? Não compensa os meses em que eles não se importaram em perguntar. Não deixe que uma tentativa fraca faça você questionar a força que foi necessária para chegar até aqui. E o que acontece agora? Isso depende de você. Você pode manter suas respostas curtas, calmas e superficiais. Você pode manter seu poder. Deixe que eles sintam a parede que construíram com seu silêncio. Ou você pode não dizer nada e deixá-los lidar com isso. Deixe que eles sintam o eco da sua ausência. O mesmo eco que você sentiu quando eles desapareceram. Isso não é sobre vingança, não é sobre jogos, é sobre dignidade, é sobre autorrespeito, é sobre lembrar a si mesmo que nem todos que procuram você merecem um lugar à sua mesa. Algumas pessoas só estão destinadas a ver o brilho de longe. Algumas pessoas estão destinadas a aprender que o silêncio tem peso, e o seu finalmente é pesado o suficiente para ser sentido. Então, diga comigo agora e deixe nos comentários. Meu silêncio mudou tudo. Deixa isso ser sua declaração para eles, para você mesmo, para qualquer um que pensou que poderia brincar com seu coração e voltar como se nada tivesse acontecido. Deixa isso ser seu lembrete de que o que acontece a seguir não tem a ver com a mensagem deles, mas com a sua escolha.